Prosseguimos a nossa programação com mais uma tertúlia taurina. A próxima hora de conversa vai abordar o toureio a pé como profissão de arte. Oportunidade para ouvir dois profissionais das arenas com a moderação de José Cáceres, figura bem conhecida do mundo da comunicação ligada à tauromaquia. As pausas musicais estarão a cargo da banda de música da Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, uma coletividade fundada em julho de 1886, na altura sob o nome Sociedade Filarmónica Alcoentrense, e tendo tido como impulsionador o grande conselheiro Frederico Aroca. Por dificuldades económicas, a Filarmónica teve a sua atividade interrompida entre 1920 e 1936. Em julho desse ano, com a criação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, o agrupamento musical passou a denominar-se Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. Desde então tem-se mantido sempre em atividade, sendo solicitada a participar em vários festivais de música, um pouco por todo o país. Desde 2004, que tem também em funcionamento uma escola de música, que conta hoje com 30 alunos. A banda é composta por 28 elementos, com idades entre os 10 e os 40 anos, e atualmente é dirigida pelo maestro José António Veloso. Para já, vamos então à conversa sobre o toureio a pé, essa profissão de arte. O toureio a pé divide-se em 3 tércios, para os quais se usam diferentes instrumentos. Aqui temos os 3 instrumentos utilizados no toureio a pé. Primeiro o capote. O capote tem uma forma redonda, que é constituído pela esclavina. Depois temos aqui esta parte que chamamos nós a pança do capote, que é onde saem os voos, onde dirigimos as investidas dos touros. Depois temos aqui o par de banderilhas, utilizado num tércio intermédio entre o capote e a muleta. E por fim temos a muleta, que é constituída por um estaquilhador, que é um objeto em madeira que serve para sustentar e dar suporte também à própria muleta. Temos a ajuda do toureio, que é uma espada, e no interior da muleta temos também um forro amarelo que dá forma à própria muleta, e este forro também serve no fundo para dar um pouco mais de peso a este objeto, para em situações de vento conseguimos dominar bem os voos da muleta, que são essenciais para a lide do touro. O tércio de capote é o primeiro contacto que temos com o touro. Começamos por parar o touro, ou seja, sentir as primeiras investidas do touro, ver como é que o touro acomete ao capote, e para isso tentamos andar o máximo para trás possível, também conforme as investidas do touro, mas ao mesmo tempo o importante é começarmos a perceber as primeiras características do touro, ver se humilha, ver se respeita os movimentos do capote que o toureiro faz, para quando começar a tourear a Verónica, embarcar o touro e o touro, ver se o touro humilha e segue o movimento do capote. E portanto o teste de capote resume-se um pouco pelo primeiro contacto que temos com o animal. Bragar um touro consiste fundamentalmente em lidar, ou seja, durante o tércio de capote, para percebermos cada vez mais as investidas do touro, citamos e andamos para trás e fazemos o touro passar. Isso é bragar ou lidar. Depois há outra forma também, mas isso é menos comum hoje em dia e talvez seja mais utilizado pelos nossos companheiros banderilheiros, em que é um lance que é correr a mão
correr à mão um touro, ou seja, citar o touro, o capote apenas está numa mão, chamá-lo, e muito com o auxílio das pernas, correr o touro a uma mão e seja ir em direção às tábuas, que normalmente é para colocar ou para chamar a um burladeiro, para depois o toureiro voltar a tourear. Caracterizar a investida do touro é importantíssimo porque é a partir daí que começamos a desenhar ou a imaginar a faena que queremos construir. Portanto, desde a primeira investida até à última investida do touro, tudo é fundamental para começarmos, como eu disse, a desenhar e a criar arte e tourear de capote. Também na gíria taurina utilizamos muito disciplinar as investidas do touro, ou seja, que nós consigamos, de certa forma, mandar nas investidas do touro, ou seja, imprimirmos aquilo que nós pretendemos obter, ou seja, tentar que o touro humilhe, quando eu lanço outra vez o capote, o touro vem e eu tento baixar a mão e a ver se o touro humilha e fazer com que ele tenha cada vez mais esse instinto de humilhar. Isso é uma prova de tentar disciplinar as investidas do touro. Ou então, sermos inteligentes e conseguirmos adaptar-nos às características que ele vai demonstrando. Podemos fazer com que humilhe, podemos tourear mais a meia altura e com isso podemos sempre vir a ter frutos durante a lida, ou seja, podemos sempre conseguir melhores características que o touro pode vir a dar durante a lida. Larga cambiada é um dos primeiros lances que podemos dar com o capote, ou seja, logo no primeiro contacto com as investidas do touro, em que junto às tábuas, sempre a dar saída ao touro, ou seja, de dentro para fora, e em que tentamos ter o capote minimamente colocável, ajoelhamos, deitamos o capote para a frente, ajoelhamos, citamos com a mão de fora para o centro da arena e a larga, soltamos a mão de fora e o capote gira em torno do nosso corpo. Larga afarolada é também um primeiro lance de contacto com o touro, em que mais uma vez, junto às tábuas, dando saída ao touro, citamos o touro e com as duas mãos a sujeitar o capote, fazemos um movimento circular em torno do nosso tronco e o touro passa e o capote volta outra vez à posição normal. O lance à Verónica é talvez dos lances mais bonitos que pode existir no toureio de capote. É, portanto, o lance principal do tércio de capote, que consiste em tourear de semi-peito, quase de perfil, citar o touro e é muito importante aqui o movimento dos braços e dos pulsos. Citamos o touro, o touro vem e aqui o toureiro tenta acoplar-se ao sentir a investida do touro e imprimir toda a sua arte, toureando o mais lento possível. Fazer outra vez, aqui este movimento dos braços, a mão de dentro sempre junto às pernas e a mão de fora é a que conduz o touro. Depois, normalmente, para rematar este lance, faz-se a meia Verónica, ou seja, tem o início parecido à Verónica, mas aqui há um ligeiro acurtamento da investida do touro e do lance e que se remata aqui mais atrás das costas, juntando as duas mãos. Esta é a meia Verónica. Tafalheira é outro lance do tércio de capote, um tércio muito rico, porque há uma grande variedade de lances e agora a tafalheira é feita da seguinte forma. Chamamos o touro, o touro vai investir na parte interior do capote e fazemos o touro passar, sempre por forma a ajudar o touro, sem o obrigar, as mãos por alto, é quase um lance por alto. E este lance pode ser feito
ou com as pernas abertas, com pás abertos, sim, ou então, depois também cada toureiro imprime a sua interpretação, faz a sua interpretação, ou então de pés juntos e por alto também, Gaonera é o lance que foi criado no México pelo matador de touros Rodolfo Gaona e é um lance que, ao contrário de muitos, é feito com o capote atrás das costas. Agora passar o capote aqui por trás, tentar que o capote esteja o máximo possível com a sua dimensão, capote aberto, para que os movimentos sejam fáceis de fazer. Portanto, citamos o touro como se estivéssemos a tourear a Verónica, é igual. O touro vem, e aqui, tal como a Verónica, muito lento e apenas os pulsos e os braços vão se mexendo. Há um braço que fica sempre praticamente encostado às costas e só se limita a acompanhar a investida do touro e a conduzir o lance. O kit de ouro foi um kit que fez pela primeira vez o matador de touros Pepe Ortiz, numa corrida na Praça México, e é um kit muito vistoso, um kit com o capote atrás das costas, que foi feito poucas vezes, é um kit que não é muito utilizado, precisa de muita sincronização de movimentos, o touro também precisa de ter uma certa obediência ao toque. É um kit que também eu fiz ainda poucas vezes me atrevo a fazer, porque queremos sempre que saia bem e que saia bonito, não é? E às vezes nem é tanto pela maior ou menor qualidade do touro, mas sim pelo público, para que saia tudo bonito, não é? É um kit que fazemos com o capote atrás das costas, imaginando que o touro vem deste lado, fazemos aqui por este lado e é como se fosse quase um passo com a muleta, só com esta mão, como se fosse um trincheirado, ou seja, que o touro passe nesta direção pela minha frente e depois eu rodo e faço o mesmo por este lado também. A saltilheira é como se fosse, digamos que, uma manuletina com o capote, ou seja, o capote também é atrás das costas, o touro vem e chamamos por este lado e o touro passa por baixo do capote, eu levanto e o touro passa por baixo do capote e pelo outro lado igual. É como se fosse uma manuletina com a muleta nesta mão e que o touro passe junto ao corpo e por baixo, neste caso da muleta, ele passa por baixo, eu levanto e passa por baixo. É sempre muito espetacular porque como o lance é feito por cima, o touro tenta buscar o capote ou a muleta por cima e fica muito espetacular a saída do touro. Agora vou explicar um lance que é a calecerina, que é um conjunto de tafalheiras e de gaoneiras, ou seja, colocamos para chamar o touro, torear com a parte interna do capote, dar uma tafalheira e no fim o capote passa para trás das costas e é como se fôssemos torear com gaoneiras. Portanto, há aqui o intercalar de uma tafalheira e de uma gaoneira. A altaneira é outro lance de capote em que há dois lances. A primeira, a machicoalina, ou seja, aqui passamos o touro tanto por um lado como por outro e a mão de fora conduz o touro, mas ao mesmo tempo baixa para imprimir
graça toureira ao lance. Chicoelina, e acabamos por ficar no mesmo sítio para receber o touro por trás e dando uma tafalheira. Neste lance é preciso, logo nos primeiros lances de capote, perceber as investidas do touro e ver se o touro tem aquela característica de fixar bem os movimentos, porque pelo facto de darmos uma chicoelina e ficar no mesmo sítio para receber o touro, requer que o touro tenha essa firreza, como nós demos na gíria taurina, para que o touro acometa quando apresentamos o capote. No toureio de capote, para além dos lances fundamentais, dos lances principais, existem outros lances que são considerados como remates, ou seja, que é após uma série de verónicas, de chicoelinas, de tafalheiras, há um lance final que acaba por concluir essa série. Portanto, sobretudo, este é um remate que encaixa em qualquer kit, seja num kit consiste na variabilidade de passes, em que um toureiro, em certos momentos da lide, vai executar uma tafalheira, uma verónica, uma chicoelina, uma gaunera. Portanto, também a verónica, como se estivéssemos a torear a verónica, mas o lance é mais curto, porque há aqui um ligeiro encurtamento da investida do touro e é torear para trás da cintura, para trás das costas. Esta é a meia verónica. Depois temos outro lance, que é variado, que é a revoleira. Consiste como uma verónica, mas acabamos por soltar uma mão e o capote passa por trás das costas. Depois temos a revoleira também, mas invertida, ou seja, com a parte amarela do capote, com a parte interior do capote. Temos outro lance possível para rematar um tércio de capote, que é a serpentina, é um lance espetacular, que engrandece muito um tércio e normalmente o público gosta de o ver, que é a serpentina. O movimento em que o capote faz é como se fosse uma serpente, uma espiral, e circular por cima do corpo, e o toureiro ao mesmo tempo gira. O toureio é dividido em 3 tércios, o segundo deles é o tércio de banderilhas. Regra geral é feito pela nossa quadrilha dos matadores, pelos bandeirilheiros. Os toureiros portugueses somos considerados bons bandeirilheiros, a maioria deles na história do toureio sempre bandeirilhamos, eu sou um caso deles. O tércio de bandeirilhas serve para alegrar a investida do touro, para passar ao próximo tércio, que é o tércio de muleta. E agora vamos fazer várias demonstrações de várias sortes que tem o tércio de bandeirilhas. Estas são as bandeirilhas, que são feitas em madeira. O papel serve para dar cor e alguma beleza ao que é o par. Normalmente, regra geral, vai uma banderilha para cada uma das nossas mãos e existe 4 tempos, que é o citar, que é o momento que nós chamamos o touro. Sempre citamos com a perna para o lado onde vamos, ou seja, neste caso eu vou para o pitão direito e saio com a perna direita, saio. O segundo tempo é a reunião, é o momento em que nós reunimos as bandeirilhas, subimos o par. Aqui vem o terceiro tempo, que é o cravar, e o quarto tempo, que é o girar. A dificuldade principal de um par de bandeirilhas é nós conseguirmos acoplar-nos à investida do touro, ou seja, à velocidade do touro, e nós conseguirmos ganhar o pitão para cravar o par de bandeirilhas. Vamos então ver algumas das principais sortes do tércio de bandeirilhas. O quarteio é
como o nome indica, é fazer um semicírculo conforme vamos ganhando o piton do touro. Colocamos cada uma das bandeirilhas, uma em cada mão, fazemos uma parte inicial, ou seja, mantemos o contato com o touro com a voz e andamos para o touro para mantermos a sua atenção. Fazemos o primeiro tempo, que é o citar, ha, e aqui reunimos o par, levantamos os braços, cravamos e giramos. O par de frente é similar ao par do quarteio, embora não abrimos o quarteio. Porquê? Porque fazemos mais, porque o touro é mais complicado, ou seja, pode-se adiantar-nos um pouco e nós atacamos mais o piton para não lhe dar tanta vantagem. Colocamos uma bandeirinha em cada mão, mantemos o contacto com o touro, citamos, ha, e atacamos o piton. O par ao violino é um par que se diferencia dos outros pela colocação das bandeirinhas ser só feita numa mão. Regra geral, todos os matadores colocamos as duas bandeirinhas na mão direita e cravamos o par para o piton esquerdo. Fazemos o cito normal, como nos outros pares, citamos, ha, abrimos o nosso quarteio e o par passa por cima da nossa cabeça, como se estivéssemos a tocar violino. O par ao quebro, ao contrário do par ao quarteio e o de frente, é feito no mesmo sítio, não nos movemos. Colocamos novamente uma bandeirinha em cada mão, mantemos o contacto com o animal, com a voz, e podemos dar 2 ou 3 passos para a frente. Citamos, ha, e quebramos a investida do touro. O par de poder a poder é um par que cria algum risco para o matador, em que nós damos as maiores vantagens ao animal, ou seja, o animal parte primeiro que o toureiro. Citamos e o touro arranca primeiro que nós. Fazemos um pequeno compasso, espera, abrimos o quarteio, reunimos e cravamos e giramos. A toreia de muleta é a parte final, digamos, da lide, e em que, no fundo, acabamos por concluir uma obra que é torear, que é criar arte. E, portanto, com a muleta, este tércio final, esta parte final da lide, acabamos por explorar mais as características do touro, aprofundamos o nosso toureio, criamos momentos de beleza com naturais, com multazes com a mão direita, com a mão esquerda, adornamos essas investidas e esses passos conforme as características do touro. Normalmente no toureio de muleta, o toureio de muleta tem que ter um princípio, um meio e um fim, e portanto há, digamos, um esquema, digamos, em cada toureiro, ou que sabemos que as lides têm que ter um princípio, um meio e fim, portanto há passos que é para o início, há outros para o meio e outros para o fim. Agora vou-vos explicar um passo de início que serve no fundo, que é o doblón, em espanhol, que serve no fundo para tentar dobrar e dominar mais a investida do touro. É um passo quase de, digamos, de certa maneira de poder, em que citamos o touro, ha! O touro vem com a inércia, com a vontade de querer investir, galopando,
E nós, quando sentimos que o touro tem esses impulsos, um bocado de agressividade, executamos este passo para poder, dobrando, flexionando um bocadinho a perna, e nós na gíria dizemos que dobramos o touro e tentamos levar a muleta o mais baixo possível, para o touro também ir humilhando, e para nós irmos habituando às investidas do touro e sabemos como construir a faena. O passo do estatuário, como o nome indica, vem da palavra estátua, em que o toureiro se encontra muito quieto, e é um passo que normalmente é feito no início das faenas, em que o nosso olhar muitas das vezes é frio, como é por vezes uma estátua, e colocamos de perfil ao touro, citamos, e o touro passa por baixo da nossa muleta. Voltamos a colocar no mesmo sítio, ou ficamos quietos no mesmo sítio, e o touro volta a passar por trás da nossa muleta. Isso são chamados os estatuários. Os ajudados por alto é similar ao que é o estatuário, mas as pernas, em vez de estarem juntas, são com o compasso aberto. Citamos e o touro passa por baixo da nossa muleta. E ajudado porquê? Porque nós ajudamos-nos com a ajuda de torear. Bem, o drechado é, como o nome indica, é dado pela mão direita, onde nós agarramos a muleta com a nossa mão direita, com a ajuda da ajuda de torear, com a espada de torear. Colocamos-nos em frente ao animal, ou ao touro, e fazemos, já cada toureiro terá a sua interpretação e a sua forma e a sua tauromaquia, mas regra geral damos o peito ao touro e a nossa mão vai em direção aos pitões do animal. Citamos e trazemos a investida do animal pelo nosso lado direito e o animal em si investe com o pitão direito na muleta. E já cada um dirige a investida para onde quiser, ou para a frente, ou talvez mais em redondo, para trás. Regra geral, o drechado, como o toreio natural, é rematado com um passo de peito, pelo lado, ou seja, pelo pitão esquerdo. Agora vou torear por naturais, ou seja, a muleta está na mão esquerda e este passo tem este nome porque a muleta acaba por estar de forma natural, sem a ajuda da espada, portanto, como podem ver, ela cai naturalmente, não tem qualquer ajuda e é um passo de verdade, um passo que é onde os toureiros mais se entregam, porque de facto quando se começa a fazer este passo desenha-se com muita beleza, com arte, com sentimento e é no fundo um passo de verdade, de entrega, porque há o peito, as pernas, uma perna de fora está adiantada, todas as vantagens damos ao touro e portanto aqui há uma entrega total e é estar o mais relaxado possível e torear da forma mais bonita. O passo natural, na minha opinião, é o passo com mais pureza do toreio, porque toreamos que o passo natural é com a mão esquerda e a parte de ser a mão o lado menos dotado ou mais difícil, né, dos que somos direitos, a espada não ajuda a muleta, não é? A espada vai aqui atrás
e toreamos só com a muleta. Ou seja, quando há a espada, há uma dimensão maior da muleta, a muleta também está mais plana, ou seja, é mais fácil torear com a mão direita que leva a espada. Pelo lado esquerdo é um passo mais puro e mais difícil, por isso se calhar é dos passos que têm mais importância e que são mais valorizados, não é? O passo de peito é um passo final de uma série que serve para rematar a série de naturais ou de arechazes e, portanto, o passo de peito pode ser dado com a mão esquerda quando toreamos ao natural, ou seja, damos um natural e a seguir colocamos-nos para dar o passo de peito. Também pode ser dado com a mão direita e este passo chama-se passo de peito porque quando nos colocamos damos como sempre em todos os passos que damos ao touro, damos o passo de peito, mas depois aqui há um acompanhamento de forma mais acentuada com o passo de peito e a mão que dá o passo de peito acompanha sempre o corpo do touro. O trincheiraço é um dos remates para terminar uma tanda, ou muitas das vezes serve também para iniciar uma tanda com a muleta. Então nós, da mesma forma que fazemos o CID para o passo de peito, o trincheiraço, o CID é similar e nós enganchamos. O passo de peito é feito para cima e o trincheiraço é recortado para baixo. O circular, como o nome indica, é feito um círculo à volta do nosso corpo com a investida do animal. Pode ser feita tanto com a mão direita como pela mão esquerda. Então nós colocamos em frente ao animal, dirigimos a muleta para a nossa parte, para trás de nós, e o touro começa a sua investida por trás de nós e dirigimos a investida para a nossa frente e fazemos um círculo à volta do nosso corpo juntamente com o animal. E isto é feito pela nossa mão esquerda ou pela nossa mão direita ou pela nossa mão esquerda. O movimento é exatamente igual. No meio da faena podemos ter diferentes passos e agora neste caso vou fazer o molinete, que é um passo também de adorno, um passo bonito que serve para iniciar uma tanda, uma série de naturais, de arechazes ou também para concluir uma série. E então consiste em citar o touro, adiantar a perna um pouco, eu gosto de adiantar e baixar a mão o mais possível para ser bonito e ter, nós muitas vezes dizemos que é pinturesco, tem que ter uma graça, tem que ser bonito para que as pessoas sintam, é como bailar e a muleta vai para trás das costas e nós enrolamos-nos, digamos, com o corpo do touro e giramos com arte e é como bailar. Também podemos dar com a mão esquerda, não é muito bonito? Hey. Aqui um bocadinho da ajuda da espada e baixamos o máximo possível e enrolamos, enroscamos a muleta em nós para dar um molinete. Já numa fase final da faena, com a muleta, podemos torear por manoletinas, que é um passo muito comum para rematar uma faena, e que a manoletina consiste na muleta atrás das costas, há uma mão que agarra a ponta da muleta e a outra cita e no fundo acaba por torear e conduzir a investida do touro. A manoletina pode ser dada de frente ao touro,
em que citamos o touro, sempre com uma pequena distância para dar essa margem ao touro de investir e estar fixo em nós. De frente, Manolete, de frente, criada por esse grande toureiro Manolete. Consiste, hey, e levantamos a muleta para o touro passar. E giramos para dar o seguinte. Ou então, a Manoletina também pode ser dada de perfil, e no meu caso é como eu gosto. Aqui, assim, sempre cruzar, para o touro estar o mais metido possível connosco, e o movimento é o mesmo, mas agora de perfil. A Bernardina é um passo que serve também para rematar uma faena, e que, ao contrário da Manoletina, a Bernardina consiste em colocar a muleta na parte de trás das costas, de uma forma inversa, e torear com a parte de trás da muleta. Aqui sempre cruzar com o touro e passar a muleta e passar o touro por um lado. Hey. Também há a possibilidade de criar ainda como este passe com maior risco, que é aqui balancear um pouco a muleta, fazer este gesto, e ao mesmo tempo acabamos por mudar a trajetória do touro. Achamos que o touro vem por este lado, mas quando está mais perto podemos mudar para este lado e damos a Bernardina. Mas assim, claro, é com maior risco. No final de uma faena, quando o toureiro tem o touro mais entregue e mais dominado, os toureiros aproveitamos para fazer alguns desplantes e alguns adornos. Ou seja, num final de uma tanda, que normalmente pode ser terminada com um passo de peito, o toureiro recria-se e agarra o piton ou o testuz do touro e sai para o público. Outro dos desplantes que se pode ser feito pode ser o abaniqueu, que é num dos remates. O toureiro fica com a muleta na mão esquerda e aí faz o abaniqueio antes de sair para o público. O adorno ou o desplante do telefone é feito, como o nome indica, imitando como se estivéssemos a atender uma chamada telefónica, em que nós colocamos o nosso cotovelo em cima do testuz do touro e a mão na nossa cabeça. Por fim, no término da faena de muleta, em Portugal, ao contrário da maioria dos países, o touro não morre em praça. Num passado longínquo ainda aconteceu, mas desde há séculos que os touros só esporadicamente se mataram na arena. Alguns nomes como Manuel dos Santos, o decano António dos Santos, José Júlio e António de Portugal, Armando Soares, José Falcão, Mário Coelho ou Pedrito de Portugal ousaram episodicamente desafiar a lei e reivindicar a sua condição de matadores de touros. Para além destas situações de exceção, a morte simula-se em sorte vola-pé, em que o toureiro se dirige ao touro que esboça a intenção de investir. Passaram-se assim em revista algumas das principais sortes do toureio, embora uma curta percentagem, o que dá uma ideia da variabilidade de lances e passes que existem. São mais de 100, e com o evoluir dos tempos, esta vasta lista não ficará por aqui.
Estamos em Azambuja, em plena Feira de Maio, este ano comemorada de uma forma diferente do comum. Ainda assim, a tauromaquia continua, como sempre, a marcar forte presença. O colóquio que hoje nos traz aqui tem como título o Toureiro a Pé, Profissão de Arte. Temos dois convidados, são eles o matador de touros Nuno Casquinha, também o bandardeiro Pedro Paulino, a quem eu começo desde já por saudar e perguntar, Nuno, como é que foi a preparação desta temporada, que aí vem, que há de ser diferente também do comum, mas ainda assim o toureiro tem que se preparar. Boa tarde, então Zé. É verdade, o ano passado foi uma temporada atípica, esta penso que será igual, infelizmente, não é? Mas a preparação, com toda a ilusão do mundo, agora temos feito vários tentaderos. Muito campo? Muito campo, sim. Tive já 5 tentaderos, agora nestes dias, e os companheiros também vejo que estão a tentar, o que nos dá sempre esse balão de oxigênio importante, porque mesmo que as corridas este ano sejam menos, parecido ao ano Tem que passado, estar sempre preparado, seja uma ou muitas. tal e qual. E estamos com essa ilusão a corrigir defeitos, melhorar o nosso toureio, os ganadeiros também na seleção das vacas, ou seja, que o inverno é igual que tantos outros. Estamos agora, a próxima semana vamos continuar a tentar. E à espera fé- das oportunidades. Exatamente. Pedro, contigo a mesma coisa, Boa praticamente. tarde, Zé. Boa tarde às emergências. É verdade, nós passamos pelo mesmo trajeto que passou o matador no Casquinho, visto que também estamos com as mesmas dificuldades, vamos preparando fisicamente, visto que não temos tantos treinos como é possível devido às circunstâncias que atravessamos, mas temos tentado fazer alguns treinos mesmo com os nossos cavaleiros, com quem nós estamos fixos. E Nesta temporada de 2021 continuas a integrar o. Temos um humor aqueitano, vamos continuar com a mesma ilusão do triunfo e de que haja mais corridas em relação ao ano de 2020 e mesmo em relação a esta temporada. É como eu diz, andamos sempre com a ilusão de estar sempre melhor e fazer as coisas sempre perfeitas e bem feitas para que nada seja contrariado à frente do tempo. Exatamente. O título deste programa é exatamente Toureiro a Pé, Profissão de Arte. Consideras-te um artista? Sim, sem dúvida, considero um artista. Creio que todos os toureiros, independentemente do conceito que tenham, creio que o toureiro em si é uma arte. A estética, a forma de nos vestirmos, tudo isso engloba arte. E embora se calhar o meu conceito do toureiro até seja mais pelo lado poderoso, mas sem dúvida que me considero Mas mesmo um toureiro. por trás desse lado poderoso existe uma expressão artística que Sem dúvida. diferencia todos os outros, porque não existem dois toureiros iguais. Sem dúvida. E para mim, quando vejo outros companheiros, para mim todos toureiam com arte, embora, claro, com conceitos diferentes, como disse antes, mas é sem dúvida para mim uma profissão com arte. A bandardeiro é igual. Sim, é verdade. Cada um à sua maneira, com as suas características. Estou convencido que todos nós temos de nos sentir artistas através do nosso conceito de toureiro. Porque, como o nome diz, há uns mais poderosos, outros mais artistas, mas todos eles têm a sua ponta de qualidade em que expressam uns outro sentimento, outros mais o poderio, mas parte sempre do princípio que é uma arte. Da maneira como nos apresentamos em praça, o pisar, o citar as sortes, tudo tem uma maneira característica de simbolizar uma arte. Muito bem. Isso, e o Nuno sabe perfeitamente que é assim, é tipo um bailado, uma arte que a gente faz, por isso. Com dificuldade de se ter um touro por diante. Sim, essa é a maior dificuldade que todos nós temos pela frente. Muito bem. Desde os inícios do toureiro, da sua fase primordial até à fase atual, o que é que salientas mais desta evolução do toureiro? Eu creio que não se poderia entender a evolução do toureiro sem a evolução do touro, não é? Eu acho que foram sempre a par uma da outra. Seria impossível torear-se hoje em dia com o touro de
1910, 1920, não é? E vice-versa também, não é? Por isso, a evolução das ganaderias também contou muito no toreio. Creio que há vários pontos, na minha opinião, fundamentais. A obediência do touro hoje em dia, o ritmo que o touro tem, a classe, o que humilha, nada tem a ver com o touro de épocas passadas, em que não havia essa seleção e em que, claro, ainda não havia essa perfeição no toreiro, né, que hoje se exige. Então, eu acho que precisamente foi depois de, não só de Romel Monte, mas também de Galhito, que já se foi dando uma melhoria nas ganaderias e hoje em dia, claro, toreia-se com muito mais tempo, muito mais devagar, muito mais quietude. Se os matadores, se os aficionados de há 100 anos atrás olhassem, voltassem cá, achavam isto incrível, não? Porque se faz coisas aos touros, vemos hoje em dia fazer-se coisas Impensáveis noutros tempos. impensáveis. A forma como o touro evoluiu é determinante, como disse o Nuno, mas a forma como os toureiros evoluíram também é muito significativa. Hoje em dia, mesmo em tenras idades, os miúdos estão muitíssimo preparados e têm uma técnica de grande categoria. É verdade, é verdade. Tem havido uma evolução bastante significativa a nível tanto das ganaderias, como o Nuno acabou de explicar, como a nível dos toureiros. A preparação dos toureiros, a maneira como os toureiros hoje vêm, a maneira de terem investido, como eles conseguem, os toques, tudo, tem uma certa sensibilidade. Acho que os toureiros hoje estão mais preparados, tanto fisicamente como psicologicamente. A gente vê os toureiros quase fabricados. Hoje em dia, se a gente for a ver, uma figura do toureiro consegue-se preparar muito mais depressa do que no passado. A gente, se calhar, assim, há uns anos atrás, uma figura do toureiro, se calhar, apresentava-se já na casa dos 30 anos, se calhar. Hoje em dia, parece que não se passa o mesmo. A gente vê matadores de touros, figuras de toureiro, com 18, 19 anos, e vê-se com uma qualidade, uma técnica, uma experiência e um valor indeterminável. Não sei se é devido, de facto, dos treinos serem mais intensos, não sei, é isso. E as ganaderias, que a gente sabe que têm uma investida cada vez melhor. Os próprios matadores fazem as ganaderias, fazem o touro, as investidas, tudo. Como é que foi o início, no teu caso, como é que começaste no touro? Aqui na escola da Zambuja, e as escolas são determinantes para que os toureiros se possam forjar? No meu caso, eu venho da escola de Vila Franca, da escola de Tareja Falcão. Comecei na escola já no ano Tu começas primeiro com o Zé Júlio em Vila Franca e só depois é que vens para a Zambuja? Depois estive ali, como é óbvio, tive que fazer ali uma paragem devido ao cumprimento do serviço militar, e a partir daí depois, para não perder a afição, como tinha bastante afição e gostava de continuar, de tentar acompanhar os meus colegas que tinha deixado para trás na altura, tentei se ingrar na escola da Zambuja, que na altura me apoiaram ao máximo, consegui agarrar mais umas novilhadas, consegui torear mais os festivais, umas novilhadas, tentaderas, conseguimos ter uma projeção a nível da escola da Zambuja muito maior, mesmo a nível de alunos, começámos a atrair muito mais alunos e pronto, depois como não consegui chegar ao meu sonho, que era chegar também a matador de touros, como todos nós acho que temos esse intuito quando ingressamos numa escola de toureiro, que é chegar ao patamar máximo, que é o matador de touros, como não consegui, tentei ser bandalheiro e tentei dar o melhor de mim. E um excelente bandalheiro. Ainda assim, porquê é que não chegaste a esse patamar? Porquê é que não conseguiste ser matador de touros? É assim, é uma profissão duríssima. Todos nós sabemos que é dura e tem que se ter uma força de vontade acima da média. Temos que todos os dias pensar no touro, temos que trabalhar durante o touro, temos que estar 24 horas ligado ao touro. Na altura não tinha essa disponibilidade, tentei fazê-lo, não consegui, e quando cheguei àquela idade que vi que já não conseguia mais, que já não havia mais oportunidades, o que é que eu pensei? Vou-me dedicar na mesma à tauromaquia, mas vou enverdar por outra profissão. Vou para bandalheiro, vou tentar a minha sorte como bandalheiro.
tentar, e a partir daí tentei fazer o melhor e o que tento dar é sempre o melhor. No teu caso, não só foi difícil no início, antes da alternativa, como também depois. O teu percurso depois também não tem sido fácil, particularmente lá fora, que aventuraste muito. Sim, eu creio que faz parte do caminho, não é? Cada um tem as suas circunstâncias, fácil não é para ninguém. Nós, se calhar, portugueses, temos um bocadinho de ser um bocadinho mais difícil, porque não podemos tomar alternativa cá, mas as novidades que tornamos cá não contam para o número preciso, que são 25, para tomar alternativa. Então temos sempre de torear, fazer a nossa carreira no estrangeiro. Eu, como novilheiro, baseei muito a minha carreira em Espanha e em França. E depois, como matador, tomei a alternativa e depois, realmente, já iniciando, e já nos últimos anos como novilheiro, vi que realmente as coisas estavam complicadas, difícil de se poder torear. Apareceu esta oportunidade do Peru e decidi aproveitar e graças a Deus as coisas surgiram melhor do que eu podia esperar, do que eu podia sonhar, não é? Porque eu fui com uma corrida para lá, eu não ia com uma temporada feita, a corrida também não era numa feira igual, ou seja, foi quase começar do zero lá, não é? E depois... Passo a passo foste ganhando cartão. Graças a Deus sim, os êxitos foram tendo repercussão, cada vez fomos estarem em praças melhores e acabei em 3 anos como o primeiro do Escalafon lá, 2 anos com 38 corridas e 1 ano com 40 e foi muito positivo para a minha trajetória, uma grande experiência pessoal, pude, claro, descobrir tantas coisas de um país que nunca tinha estado. Foi ótimo para mim, foi uma etapa excepcional, uma etapa muito bonita, dura, claro que sim, mas quando vamos em busca dos nossos sonhos, eu acho que aí eu nunca vi dureza nisso, não é? Há momentos, claro, como todos nós temos, momentos em que estamos mais em baixo, mas para mim sempre foi um privilégio torear tanto
que houvesse tanta expectativa, tanto interesse em contratar-me lá, ou seja, vivi momentos inesquecíveis. Mas sabe-se que é, na realidade, uma profissão dura e muitas das pessoas que nos estão a ver pensam nisso, no facto de estar dentro do touro. Mas há uma outra situação, há uma outra face, digamos, desta dureza, que tem a ver com, muitas vezes, a escassez de oportunidades. Às vezes, o toureiro sofre mais por não ter a oportunidade de estar exatamente diante do touro. Sem dúvida. Nós, é curioso, e de certeza que o Pedro passa o mesmo, nós estamos sempre desejosos de passar esse medo, essa responsabilidade, não é? E às vezes chegamos ao pátio de quadrilhas e dizemos, estava tão tranquilo, para que é que quero estar aqui, não é? Mas sem dúvida que, sobretudo quando sai o touro, é quando nós nos sentimos aqui, é o nosso, não é? E tal como disse, os momentos de maior dureza é os momentos em que não se toreia. Desde jovem, muitos de nós temos de deixar os amigos, a família, o conforto do nosso país, não é? A segurança do nosso país, em que conhecemos toda a gente, as ruas, tudo isto é-nos familiar, para ir para países onde não conhecemos nada, onde começamos a cultivar amizades, a juntar com outros toureiros, mas é começar do zero. É preciso não se deixar ir quando já começa a haver um bocadinho de fama ou de reconhecimento das noites, das namoradas, tudo isso. A mim sempre me disseram, ou queres viver a tua juventude ou queres ser toureiro. As duas coisas não podes ter. E eu decidi ser toureiro com todo o orgulho, com erros, com virtudes. Estou muito contente de ter escolhido esse caminho. E depois outra coisa que é, e agora nestes momentos atuais, é muito duro, e estamos quase todos os toureiros do mundo a passar por essa situação, que é o treinar um dia, outro, sem saber quando vais torear. Isso, pelo menos para mim, é o que mais me custa, porque sabendo tens uma data, seja ela onde for, pode nem ser uma corrida, pode ser um festival, pode ser um tempo aberto. Tens um objetivo, mas tens uma um objetivo, finalidade, estás a treinar para algo, não é? Agora, quando não existe nada e é tudo eu diria que uma escuridão, não vês uma luz, e estamos quase todos os toureiros, tirando as figuras, não é? Nessa situação, isso sim que é difícil. Depois o resto, o que é à frente do touro, eu acho que se passa melhor do que todas essas coisas cá fora. E depois também é preciso ter muito aguante, não é? Tantas coisas que nos prometem e que depois não se cumprem. É preciso uma força mental também muito grande. Muito grande, sem dúvida. E também particularmente com as colhidas, não podemos esquecer que também faz parte as tais portagens, como tu dizes, que o toureiro tem que pagar, essas também são duras, esses momentos do pós-cornada custam a passar. Custam, claro, a mente está ali a trabalhar, não é? Custa voltar a pisar esse terreno, custa voltar a fazer essa sorte, ou esse multaço em que, ou captás, ou par de bandarilhas, ou entrar a matar, ou que seja, em que precisamente foste colhido, a cabeça dá 1000 voltas, não é? Eu felizmente, colhidas tenho poucas, tenho 2 e não são de muita gravidade, mas imagino que quando se tem uma convalescença larga num hospital e sofrida, é claro que deve custar mais voltar à cara do touro. E essa, tal e qual, é uma das portagens que se tem que passar, não há forma de se esquivar a elas. Pedro, no caso do bandeirista também tem uma outra vertente. Tem que ter o seu estilo artístico, a sua forma de torear, mas também se tem que enquadrar e tem que condizer com o toureiro que representa. Como é que tu te sentes nesta posição? É assim, se a gente formos a ver, a nível global, nem todos os toureiros são iguais. Cada um tem a sua maneira de torear. Uns são muito bons no capote, outros são muito bons nas quadrilhas, outros são... Pronto, temos que ser completos. Nós, na nossa profissão, temos que ser completos. Quadrilhas, capote e tudo. E é assim, temos que ter uma ligação forte com o matador ou com o cavaleiro com quem nós saímos nas funções.
Por exemplo, se eu tiver que sair, se calhar, às ordens do matador no Carrinha, vou ter com ele, se calhar, um mês ou qualquer coisa antes, e vamos estando a fazer ao campo, a treinarmos os dois juntos, como já aconteceu aqui há um tempo atrás, combinar com o Nuno e treinarmos juntos também. Chegámos a treinar juntos para nos irmos conhecendo e tinha que conhecer o que era o toureiro também do matador. E acontece o mesmo com o cavaleiro. Nós temos que ir à casa do cavaleiro, temos que fazer treinos com eles, temos que os entender, temos que conhecer os cavalos, temos que conhecer a maneira de torear, as ligações, os gestos, os sinais, tudo temos uma linguagem quase gestual, por sinais, temos coisas que fazer porque não podemos dar a entender às vezes ao público. E depois temos a ligação com os matadores, igual, saber qual é que é os terrenos que o matador pode pisar, sabemos que ter uma linguagem para eles, para os incentivar também, muitas das vezes temos que estar atrás do verdadeiro, mas a tentar-lhes dar um apoio moral, tentar animá-los, quando eles já estão às vezes ali desesperados e a gente, não, vamos embora, siga. Às vezes, muitas vezes, a função do banderilheiro nem sempre é estar ao kit, temos de estar sempre ao kit, mas às vezes também precisamos de lhes dar um apoio, porque eles também sentem que, tendo alguém por trás de confiança, também é um certo apoio. Por isso, o banderilheiro tem essa característica. Uma outra situação que é exigida ao banderilheiro é que seja discreto. Não deixa de ser um bocadinho um contrassenso, porque às vezes não te apetece mostrar alguma arte, digamos assim, algum perfume diferente. Quando te passa um touro por diante, em vez de lanceares de capote, normalmente como os banderilheiros o fazem, não te apetece dar uma Verónica ou algo assim? Sim, isso é verdade, a gente temos sempre esse intuito e sabemos que o torear é sempre bonito e é assim, estou convencido que se fizermos as coisas bem feitas, mesmo uma Verónica, o cavaleiro a quem nós estamos a auxiliar não se vai importar. Se as coisas forem bem feitas, eles até agradecem, até mesmo o próprio cavaleiro agradece a gente dar uma Verónica, um touro a uma mão, qualquer coisa até chega ao público, e o público também se sente agradecido de ver que não, os recortes que os banderilheiros fazem, muitas das vezes já são aplaudidos em praça, como se calhar uma boa brega com um matador de touros, ensinar um touro a investir, no tércio, por exemplo, aqui não temos o tércio de varas, porque o banderilheiro muitas vezes também tem que quitar o touro do cavalo de picar, como muitas das vezes depois nas bandeirinhas. Por exemplo, bregar um touro para as bandeirinhas, se calhar é fundamental também para o matador que está a assistir, saber, olha, o pitão direito, o pitão esquerdo, ou investe aqui, mete a cara por dentro, ou investe com as mãos, ou pelo pitão direito, ou pelo pitão esquerdo. Há sempre essas técnicas que o matador também vai vendo com o banderilheiro. E falaste aí uma questão importante, uma das grandes funções do banderilheiro muitas vezes é mostrar, é destapar o touro ao toureiro. E isso é importante. Claro. Não só mostrá-lo, como muitas vezes corrigi-lo e tirar defeitos. Porque muitas das vezes os matadores têm uma técnica superior aos banderilheiros e conseguem, por exemplo, quando estão a parar os touros, ou mesmo nos 70-10, nas vacas, e acontece muitas vezes, por exemplo, com os miúdos mais novos que estão a aprender. As vacas, por exemplo, às vezes são belíssimas na mão dos matadores e quando chega um miúdo mais novo, parece que mudou a vaca. Completamente, cambia tudo completamente. Parece que a vaca já não é a mesma. E as investidas são diferentes, mas não. O matador, como investe na mão depois do miúdo que te está a aprender. E às vezes os ganadeiros também agradecem o miúdo lá ter ido. Porque muitas das vezes podem estar equivocados, porque o matador consegue tapar os defeitos que muitas das vezes elas apresentam. Nuno, tu executas os 3 terços, capote, bandeirilhas e boleta. Qual é a tua preferência? Se tivesse que ficar com penso que se calhar a muleta, mas eu gosto e sinto-me bem nos 3 tercios. Eu comecei logo a banderilhar, desde quando comecei a querer ser toureiro. Depois, entretanto, tive uns anos sem banderilhar e depois voltei outra vez. Creio que foi sempre... Faz parte de mim, não é? Faz parte da minha imagem. Tratamos sempre de melhorar em todos os tercios, tanto capote, agora por exemplo nos 70-10, tenho tratado de melhorar em tudo, obviamente, mas tratado de melhorar também muito no toreio à Verónica. Havia ali alguns erros e já vejo melhor, com a muleta também. Como é que faz essa evolução nos 70-10? Tipo, próprio tens uma forma de ver e de sentir aquilo que acabaste de fazer.
mas como é que compões essa figura, como é que corriges esses defeitos com alguém ao outro lado que te vai dizendo, como é que é feito? Como o Pedro disse anteriormente, o banderilheiro não só está para lidar o touro e para estar ao quito, é fundamental os conselhos que nos possam dar, e muitas vezes nós não somos conscientes de como estamos. Às vezes, se calhar, estamos muito acelerados com o touro, ou estamos a tocar forte e se calhar o touro exige mais suavidade. E nós, naquela busca do triunfo, depois o banderilheiro é fundamental desde fora, que vê a coisa de uma forma um pouco mais fria, corrigir-nos. E eu, por exemplo, quando vou aos 70-10, digo sempre a quem me acompanha que tenha a total liberdade de me dizer, porque assim é que devemos melhorar, não é? E eu, por exemplo, antes dos 70-10, isto tudo tem de partir, tem de começar tudo no toreio de salão. Porque senão depois, se o corpo não está acostumado, ali não vai sair. Ou pode sair uma vez porque tem muito pensado, mas depois já no lance a seguir já não sai, né? Eu tenho treinado tanto salão. Treinas diariamente salão? Sim, treino diariamente salão. Também o que é fisicamente, correr, tudo. Mas sim, diariamente toreio. Como é que se pode explicar a quem nos vê que um toureiro necessite diariamente, e já com vários anos de alternativa, de o fazer? Quer dizer, não é só tu, todas as figuras do toureiro, consolidadas, famosíssimas, que o fazem. É verdade. Eu às vezes, por melhor pensar, se já torei um perfeito, como é que vou melhorar ainda mais? Porque é que continuo a treinar tanto, não é? Mas é sempre essa faena perfeita que nunca chega, e há sempre coisas que melhorar. Claro, etapas diferentes, não é? Quando é um jovem que está a começar, é a colocação ainda, é tudo isso, o toque, depois já é o sentimento que pões. Eu, por exemplo, posso dizê-lo, agora trato de melhorar muito com o capote, de enganchar o touro mais à frente, não esperar que ele chegue tanto e desplaçá-lo. Por exemplo, com a muleta, tento também, e já vejo esse resultado nos 70-10, de fazer tudo de uma forma mais suave, de reunir-me mais com os animais, de me passarem mais perto. Tudo isso tem sido feito horas e horas e horas de salão, de forma que, mesmo que seja já à frente do animal e com pessoas a ver, poucas, porque são tanta leva, mas já me sai de forma mais ou menos automática, sem que eu esteja a pensar agora o toque, agora a perna, agora vai saindo. E esse é um trabalho sempre. O toreio de salão, há sempre coisas que melhorar. Claro, numa figura do toreio, claro, é outra etapa, é ainda fazer mais barbaridades aos touros, não é? Mas todos nós necessitamos, e é também não só uma forma de melhorar a técnica, mas é também de uma certa forma um alimento para a nossa alma, não é? Nós estamos com o capote, estamos a idealizar essa cena perfeita em Madrid, estamos a imaginar esse pedaço de touro à frente e que tocas e que não vem, vem a cruzar, esse touro que se para aqui a olhar para ti, tudo isso prepara a cabeça de uma tal forma que, mesmo não tendo nada aí à frente, ou tendo de alguém que depois, quando sai o touro, é incrível como isso sai. Claro, agora são horas e horas de disciplina, porque, e mais, por exemplo, nesta etapa, nem todos os dias apetece torear de salão, e às vezes perguntam-me como é que todos os dias tens motivação. Eu não tenho todos os dias motivação, nem eu, nem qualquer desportista. O que nós temos de ter é disciplina todos os dias. E depois vem a motivação, ao sentir que cumprimos o nosso dever, não é? E o nosso dever é, sinto eu, que é treinar todos os dias de salão. Nessa faena ideal que falavas há pouco, dá-me um exemplo de um lance de capote, de uma sorte de bandarilhas e de um passo de muleta. Forma... Capote. Seria o lance à Verónica, enganchar o touro com todo o capote enganchado lá à frente, com pureza, e depois, quando o caraquis chegasse, ter o gosto, sentir o que está a fazer, para que isso chegue lá ao público, transmitir e acompanhar com todo o corpo
queixo realmente no peito e fazer tudo o mais devagar possível, né? Com o maior tempo possível. Né? Essa é a Verónica, salientaste a Verónica no capote. Em bandeiras, uma só. Mandarilhas, podia ser o par a corteio. Seria, antes de tudo, estar bem colocado com o touro enfrontilado connosco, não é? E deixar-se ver antes, fazer as coisas devagar. Eu, por exemplo, costumo fazer uma voltinha, rodar um pouco antes de arrancar para o touro e depois, uma vez que se arranca, eu, por exemplo, no meu conceito, não gosto muito de abrir o quarteio, muito, porque depois aí o touro, se é complicado, vai disparar muito e vai ter que passar em falso. Gosto mais de atacar. Gosto mais de atacar. E gosto de ser eu, isso também varia de toreiro para toreiro, a ter a iniciativa, eu a atacar primeiro. Há toreiros que gostam de chamar o touro e que ele arranque e depois arrancar eles. Não é? Eu gosto de, mesmo nas bandeiras, ser eu, entre aspas, a mandar um bocadinho a investir, que ela venha quando eu quero. E claro, e tentar que o par seja com pureza, reunir pela frente, com os braços sempre esticados e aqui ver onde vais cravar. E sempre o olhar no rio, cravar na cara, olhar nas bandeirinhas e sair. Exatamente. Pedro, também salientas o par a corteio? Sim. Sempre para mim é a maneira mais fácil de bandalhar e tudo, e acho que é mesmo, de verdade, acho que é o par que tem mais valor, é o do quarteio. Como o Nuno estava a dizer, perfilado com o touro, de peito para o touro, abrir o quarteio, atacá-lo também, para ganhar logo a cara e como o Nuno estava a dizer, ser sempre o primeiro a arrancar, tomar sempre a iniciativa, não ser o touro a dar as vantagens ao touro, porque depois torna-se mais complicado. Como o Nuno estava a dizer, que o touro pode esperar ou pode se adiantar, e quando se dá a adiantar, depois pode ser mais difícil para nós. É assim, pode ficar bonito, como depois pode ser um bocado mais frágil, comprometido, mas eu julgo que para a corteia é o que tem mais valor, de todos eles. Nuno, e na muleta? Só fazer aqui uma observação antes, se calhar nós aqui em Portugal temos muito essa coisa de atacarmos, porque também o touro, ao não estar picado, muitas vezes sai do capotaço, não é? E está pronto para investir. E então nós temos um bocadinho que mandar, não nos deixá-lo vir e que o touro venha com essa cadência de picada. Então temos que ser nós também um bocadinho a mandar. Penso que se calhar também seja um pouco. O que é o fundamental é mesmo a colocação. Como não estava a dizer, é a colocação. Estar perfilado, o touro está ali, nós estamos de frente ao touro, se der essa hipótese. E às vezes os touros aqui em Portugal não nos deixam, não diz, à saída do capotado. O bandeirante está a bregar e o touro muitas vezes sai solto e nós temos que estar preparados. Nós, por exemplo, bandeireiros, se calhar também nos é difícil. Exato. Mas pronto. De uma forma muito breve, muleta. Muleta, escolheria o passe natural, com a mão esquerda, com a muleta na mão esquerda, a espada atrás. Primeiro que tudo, tal como as bandeirilhas, tal como a colocação, colocar-me cruzado com o touro. Depois que a muleta venha de trás. E à medida que a muleta vem, imaginando que o touro está nessa posição, à medida que a muleta vem de trás, também rodar o tronco para abrir o peito, não é? Porque é logo uma forma de, como se diz na gíria, de vender, não é? De que o público veja que esse multaço vai ser bom e que uma pessoa também esteja aí metido. E uma vez que se toca, tentar que seja com suavidade, não é? Que o touro também tenha a sua obediência. Uma vez que toque com essa suavidade, já quebrar um bocadinho o cotovelo, reunir-se com ele, com gosto e claro, e rematar por baixo da pala do bitão, ligeiramente, como o taço seja ligeiramente arredondado, ligeiramente para trás das costas, também depende da característica do touro, mas estamos a imaginar um touro bom, não é? E esse para mim seria um taço ideal e o que tentamos treinar sempre para depois sair à frente do touro, não é? Todos vocês têm, obviamente, referências. Para ti,
matadores de touro, qual é a tua referência? Ou a tua preferência? Isso acho que é um bocadinho difícil da gente conseguir nos expressar, porque nós, quando somos verdadeiros aficionados e gostaríamos, ou neste caso do único, chegou o matador de touros, nós tentamos, se calhar, tirar um bocadinho de todos, tentamos gostar. Mas há assim alguma história que diga mais? Se calhar na minha altura, se calhar gostava muito do Mazarás Pai, na altura, que era um maestro, um fenómeno de toureiro. Depois, se calhar, tínhamos um maestro Vitor Mendes com as bandeirinhas, que era poderosíssimo, com as bandeirinhas. Como vi filmes e vídeos do maestro José Júlio também, com as bandeirinhas, e a torear com a muleta, como já vi de todos eles, acho que nós temos um bocadinho uma essência de todos eles. Eu acho que nós, hoje em dia, se a gente for ver, se calhar gostamos de ver muito o Zé Tomás, mas gostamos do Talavante, gostamos do Pereira, gostamos do Roca Rei. Eu acho que temos ali uma essência de todos os toureiros. Acho que para nós, a gente somos quase fãs deles todos. Nuno, Eu partilho totalmente o que o Pedro disse. Eu também. É incrível como tanto admiramos o Morante, como podemos admirar essa arte do Morante, essa aqui é tudo do Zé Tomás, esse Talavante, essa improvisação do Ferreira, essa raça do Rulli. São tantos, o Pacorinha, os Corvalés, na altura, que apareceram os monstros do toureiro, Rafael Paulo, dizendo que se calhar somos mais desse. Se a gente for a ver, somos desse tempo quase. Eu mais consigo admirar este toureiro há uns anos atrás. Agora, se formos a ver o toureiro agora de 2000, lá está, é como o Nuno está a dizer. Os Morante da Puebla, Rocas Reis, Ferreiras, que é um pedaço de toureiro, e acho que de dia para dia, ou cada ano, está soberbo. A gente vê feiras do Ferreira sensacionais. Mas ias concluir, Nuno? Mas, no entanto, o toureiro que se calhar eu creio que posso me assemelhar mais, ou que me identifico mais, se calhar, seja o Rulli, não é? Seja o toureiro que se calhar eu sinto dessa forma, às vezes, até desgarrada de fazer o toureiro, tentar essa entrega, essa missão, pelo menos é um espelho para mim. Admiro todos, mas se calhar penso que ele um pouco mais, se identifica um pouco mais. Muito bem. Bom, chegamos ao final. Resta-me agradecer a vossa presença, Pedro Paulino. Foi com muito gosto que partilhei esta tertúlia contigo, também contigo, Nuno Casquinha. Desejo-vos as maiores felicidades para o futuro e particularmente para esta temporada de 2021. Não há dúvida que o toureiro a pé é uma profissão de arte, ficou aqui expressa até pelo perfume que o Nuno Casquinha nos deixou aqui com estes passos sonhados que aqui fez e falámos ao fim e ao cabo um pouco de várias questões ligadas ao toureiro a pé. Obviamente muito mais havia por falar, mas o tempo não chega para tudo. Foi um prazer.